Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, aquele era um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo para mim. Eu só tinha 22 anos de idade e eu tinha que enfrentar um monstro, um verdadeiro monstro na vida de um ser humano, de um filho. A perda da mãe, a perda de sua mãe. Minha mãe ainda era tão nova. Ela só tinha 54 anos. Mamãe só tinha 54 anos, na minha opinião. Ela era moça ainda, tinha muito pela frente, tinha lutado tanto, coitada, trabalhado tanto. Gozara a sua própria casa só um ano só. Lutou tanto. Ficou um ano com a casa própria, livre do aluguel. Um ano, pois é. Tanto fez, tanto lutou para conseguir realizar aquele sonho, e quando ela consegue, a doença implacável começou pelo seu seio direito. Era um tumor cancerígeno. Operou, fez o que era possível ser feito, extirpou o seio, fez quimioterapia, mas o tumor era extremamente agressivo, não recuou, passou para o outro seio, nova cirurgia, novas batalhas, e o pior é que nada adiantava. Outros órgãos acabaram afetados também. Oh, doença ingrata! Mamãe, depois de 10 dias no hospital, ela teve alta. A escolha foi dela. Ela queria morrer em casa, na sua casa. Aquela casa pela qual ela havia lutado tanto para conseguir. Coitada, lutou tanto, uma vida inteira. Houve um momento que minha mãe chegou a trabalhar ainda mais do que trabalhava o meu pai. A minha mãe trabalhava mais do que meu pai, porque a minha mãe chegou a enfrentar 3 empregos de uma vez só. Era um pé de boi para trabalhar a minha mãe. Que batalhadora, que guerreira. Saía de um emprego, corria para o outro e às vezes tinha um terceiro para ir. Chegava em casa às 11 da noite, 11h15, 11h30, até meia-noite já chegou. Quando questionada, se ela não estava exagerando: mãe, você não está exagerando não? Não, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu quero a minha casa, e eu vou trabalhar até conseguir, minha filha. Eu pergunto, será que a vida tinha sido justa com a minha mãe? Sei que a resposta é muito difícil, porque há muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Mas a realidade era aquela. A minha mãe estava no fim da sua vida e fez a escolha de morrer dentro da sua própria casa. Naquele dia, eu senti que eu não devia ir trabalhar, não. Eu senti lá no meu íntimo, lá no meu coração. A minha mãe estava respirando com tanta dificuldade naquele dia. O oxímetro marcava uma oxigenação extremamente baixa, a saturação baixíssima. E eu sentia que o coração da mamãe poderia falhar a qualquer momento. Então, escondida dela, eu liguei para o meu trabalho, pedi dispensa. Lá, eles sabiam que eu estava passando e compreenderam. Fiquei em casa. Mas eu não queria que a minha mãe percebesse que eu tinha ficado, porque eu estava preocupada com o seu estado de saúde, que sinalizava o fim. Sabe quando você sente que tudo sinaliza para o fim?
Falei com ela que eu precisava ficar para fazer um trabalho de faculdade. Mamãe sorriu para mim, como quem compreendesse. Ela sabia o que era. Ela sabia, ela sorriu assim, mas passou muita compreensão naquele sorriso dela. Não sabia que naquele dia ela tinha pedido para Lúcia vir em casa. A minha mãe. Eu não sabia, mas ela tinha pedido para Lúcia vir em casa. Quem era Lúcia? Lúcia era amiga da minha mãe, desde os tempos que eram as duas solteiras. Amiga, era o que se podia chamar de grande amiga. A Lúcia chegou em casa por volta mais ou menos de umas 10 horas da manhã. Fui eu quem atendi a Lúcia. Antes de entrar, quis saber como estava a minha mãe, e eu falei: ô Lúcia, vem cá. Nossa, ela tá mal, viu, Lúcia? Infelizmente a minha mãe tá muito mal. Eu até fiquei em casa hoje porque, sei lá, tô sentindo, Lúcia, que ela tá no fim. Sério. Nessa hora, eu e a Lúcia nos abraçamos e choramos juntas antes dela entrar no quarto da minha mãe. Depois, ela secou as lágrimas, tratou de colocar um sorriso nos lábios, para só depois entrar no quarto da minha mãe. E eu entrei junto com ela. E vi o momento em que a minha mãe a cumprimentou, ainda conversaram amenidades. Foi quando, depois de uns minutos, a minha mãe, ela olhou assim para mim, e eu já entendi, mas ela pediu ainda: ô filha, oi mãe, você dá licença pra mãe? Eu quero ter uma conversinha particular com a Lúcia. Você dá uma licencinha pra mãe, filha? Lógico, mãe, lógico. Já tô saindo. Pode fofocar à vontade. Falei assim, até para descontrair o ambiente e sair do quarto. Quando eu entrei no meu quarto, só então eu me dei conta de que eu tinha deixado a babá eletrônica ligada. Sim, eu havia comprado uma babá eletrônica e eu deixava no criado mudo da minha mãe. Assim, eu podia ouvir quando a mamãe reclamava de alguma dor. Só que eu não tocava em assunto de babá eletrônica com ela. Então eu podia escutar reclamação da minha mãe, a respiração que me preocupava muito, até algum pedido de ajuda dela. Quando eu percebi que a babá eletrônica havia ficado ligada, eu pensei em voltar até o quarto dela. Afinal, ela queria ter um particular com a Lúcia. A conversa era particular entre as amigas. Então, não era correto que eu ouvisse. Mas eu já estava no quarto quando eu acabei de ouvir a primeira frase. A primeira frase que eu escutei me fez gelar. E depois que eu escutei aquele pedacinho, eu tinha que escutar o restante da conversa. Só minha mãe falava. Só minha mãe falava. Lúcia, eu não podia morrer. Eu não podia morrer sem lhe falar que eu sempre soube, Lúcia. Eu sempre soube. Eu sempre soube de tudo. Não fica assim. Fica assim. Não fica assim assustada, não. Fica assim, com essa cara assustada agora, não adianta. Eu sempre soube de tudo. Eu não quero te condenar. Eu não quero te julgar. Mas de antemão, eu já quero falar que eu te perdoo, Lúcia. Eu te perdoo. Mas eu sempre soube. Eu sempre soube que você
tenho um caso com meu marido, com Vicente. Eu sempre soube, Lúcia. Meu Deus, o que a minha mãe estava falando para Lúcia? Vicente é o nome do meu pai? Ela estava dizendo para amiga, uma das melhores amigas dela, Lúcia, sua grande amiga Lúcia, que a Lúcia tinha um caso com meu pai, Vicente, e ela sabia? Mamãe sabia? E que perdoava a Lúcia? Meu Deus, não é possível. Diante da gravidade do assunto, eu tive que ficar prestando a máxima atenção à conversa. Não faz essa cara, Lúcia. Eu sempre soube de tudo. Lúcia, até o lugar onde você se encontrava com ele, eu sabia, Lúcia. Faz 3 anos. 3 anos que eu descobri. 3 anos que eu descobri, Lúcia. No momento que eu descobri, eu pensei em te dar uma surra. Acabar com a sua raça e depois acabar com a raça do Vicente. Mas sabe, Lúcia, eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo. Eu queria ter a minha casa, Lúcia. Eu queria ter minha casa, e separada seria praticamente impossível. Separada não ia dar. Eu tinha esse sonho. E foi por esse sonho, Lúcia, que eu pisei em cima da minha dignidade, dos meus valores, Lúcia. Pisei pelo sonho de ter a casa própria, Lúcia. Pisei, engoli e eu fui aceitando aquilo tudo, Lúcia. Mas eu estava consciente. Eu estava consciente que para realizar o meu sonho eu precisava do que eu ganhava, somado ao que ganhava o Vicente, meu marido. E acredite, Lúcia, foi pelo meu sonho da casa própria que eu me calei. Mudei com o Vicente, lógico que eu mudei com o Vicente. Desde a minha primeira descoberta, não permiti mais que ele me tocasse. Desde a minha descoberta, não permiti mais que ele me tocasse. Eu não fui mais mulher para ele. Ele ficou preocupado com a minha mudança, queria saber por que a mulher antes tão fogosa. Porque eu era fogosa, Lúcia. Nunca entendi porque ele fez isso comigo. Agora eu evitava. E eu falei para ele que era cansaço. E realmente eu estava cansada. Que era indisposição física. E realmente eu andava indisposta. Que eu desconfiava que eu estava doente. E veja você, Lúcia, que ironia. Depois eu me descobri assim, Lúcia, com essa doença. Mas eu não culpo você pela minha doença, não, Lúcia. Não culpo você. Aconteceu porque tinha que acontecer. O médico explicou que essa doença, o câncer e esse tipo de tumor é uma explosão de reprodução celulares. Mas deixando a doença de lado, Lúcia. Deixando a doença de lado. Eu queria te falar sobre isso, assim, olhando dentro dos seus olhos,
como eu estou fazendo agora, Lúcia. Eu não vou morrer enganada, Lúcia. Não vou morrer enganada. Quero que você saiba que eu sempre soube de tudo. Faz 3 anos. E não pense que também vou morrer com rancor. Não levo mágoa no meu coração. Daqui pra frente, se você quiser ficar oficialmente com o Vicente, que fique. Se não quiser, problema é seu. Mas quero que você saiba que eu não morro enganada. Eu morro sabendo de tudo, Lúcia. De tudo, Lúcia. Meu Deus, era muito forte o que eu acabara de ouvir através da babá eletrônica. Tão forte que eu tive que me sentar na minha cama para não cair. Debrucei minha cabeça sobre as mãos e fiquei em estado de choque por alguns minutos. Nem sequer eu vi quando a Lúcia foi embora, deixou a minha casa. Ela saiu direto do quarto da mamãe para a rua. Eu estava atônita. O que me trouxe de volta à realidade foi a tosse insistente da minha mãe. Ô filha, ela me chamou. Ô filha. Ela me chamou. Procurei me refazer, fui em socorro da mamãe. Ela estava sem ar. Liguei o oxigênio que ficava no seu quarto e coloquei a ventilação no seu nariz. Até que ela se acalmou, se recuperou. Eu ainda pensava se eu falaria com a minha mãe ou não sobre o que eu tinha escutado. Mas eu não queria fazer isso de maneira abrupta. Eu queria ter um tempo para eu me preparar para a conversa, mas a mamãe piorou demais naquele dia. E foi por volta de 3 horas da tarde que ela se sentiu tão mal. Sofreu uma parada cardíaca. E mesmo com a enfermeira em casa fazendo massagem no coração dela, minha mãe não resistiu. Fechou os olhos para nunca mais abri-los. Foi o fim da minha mãe. Eu fiquei muito mal, a exemplo do que aconteceu com todo o restante da família. Meu pai ficou mal, meus 2 irmãos. Mas eu fiquei ainda pior devido à descoberta que eu fizera. E no velório, como foi difícil para mim. Como foi difícil ver no velório meu pai chorando durante o velório. Eu via que ele estava sofrendo muito. Mas eu sentia a raiva do meu pai por tudo que ele fizera com a minha mãe. Eu sabia que aquele choro, aquelas lágrimas, vinham do peso de consciência dele em relação a ela. Depois, eu ainda tive que aturar as lágrimas da Lúcia. Ela foi ao velório. A Lúcia foi ao velório. E chorou lá no velório também suas culpas. Quero dizer que eu sofria com a perda irreparável da minha mãe e sofria por tudo que eu tomei conhecimento. O dia da morte da minha mãe foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida, por tudo o que eu estou contando, por tudo o que eu estou narrando para vocês. Foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida. E depois da mamãe sepultada, eu
fiquei esperando o momento de ter aquela conversa com meu pai. Sim, eu precisava falar com o meu pai, dizer para ele que eu sabia de tudo, mas eu sentia raiva dentro de mim, e toda vez que eu pensava em falar com meu pai, eu era tomada por uma crise de choro que eu não conseguia controlar. E assim eu fui adiando a conversa, fui deixando a conversa, mas eu precisava conversar com ele. Dia menos dia, hora menos hora, eu precisava conversar com ele. Mas o dia chegou, aquele dia chegou, e na verdade, ao invés de eu começar a conversa, quem começou a conversa naquele dia foi o meu pai. Estávamos em casa, meu pai, seu Vicente, meus 2 irmãos e eu, quando o papai começou a conversar conosco, à mesa, ali onde ele gostava de tratar assuntos sérios. Meus filhos, eu preciso muito conversar com vocês. Já faz 8 meses que a mãe de vocês morreu. Já faz 8 meses. Eu tenho me sentido muito só, sabe? Desde que a Graça se foi toda a graça mesmo dessa família e dessa casa. E aconteceu porque a vida é assim. Vocês acreditam que a Lúcia, olha que coisa, olha que surpresa. A Lúcia, depois que a mãe de vocês morreu, a Lúcia se aproximou de mim, sabe? Ela tem me dado uma força tão grande, ela tem conversado tanto comigo. E vocês sabem que ela também vive só. Ela está separada, a Lúcia está separada. Os filhos não moram com ela, ela vive só. E ela estava conversando comigo. Eu não sei o que vocês vão pensar. Eu estou conversando com vocês por uma questão de respeito a vocês, filhos. Mas eu e a Lúcia, não é só ela, eu também. Nós estamos pensando em ficar juntos, eu e a Lúcia. Eu não sei se já assim, imediatamente, ou se daqui a um tempo. O que vocês pensam disso, meus filhos? O que vocês acham? O Ademir, o meu irmão, ele era sempre o mais falante e participativo. O Ademir, meu irmão, se antecipou e falou: pai, eu não sei, eu só acho pouco tempo, mas sei lá, o senhor tem direito. Por mim tudo bem. Esse foi o Ademir. O Arildo, meu outro irmão, já questionou: rapaz, justo a Lúcia? Caramba, ela era tão amiga da mamãe. Tanta mulher no mundo, pai. Justo a Lúcia? Meu pai ia responder para o Arildo, mas quando ele foi responder para o Arildo, fui eu quem entrou no meio da conversa e falei. Arildo, só tem uma coisa, que a Lúcia nunca foi da mãe. A Lúcia nunca foi amiga da mãe, Arildo. Nessa hora meu pai me olhou assustado. Arildo, só tem uma coisa, que a Lúcia nunca foi da mãe, ela nunca foi amiga da mãe. Ela era falsa. A Lúcia era ela não, ela é falsa.
Meu pai me olhou mais assustado ainda, muito falsa. A Lúcia, ela sempre teve um caso com o papai. Mamãe sabia de tudo. Mamãe sabia de tudo. E antes de morrer, me contou. A mãe te contou? Me contou. Meu pai, atônito, passado, ainda encontrou raciocínio e força para me fazer uma pergunta. Do que você está falando, filha? Falando, pai, do que eu sei? E eu sei de tudo? Filha, você tá louca? Pai, eu sei de tudo. Eu tava com tudo isso engasgado aqui dentro de mim, pai, esperando a chance de falar. E a chance surgiu. Agora é a hora. Por isso, pai, escuta. Essa tal de Lúcia não vale o que ela come. Falsa, traidora. Pode ter sido, inclusive, ela a causadora da doença da minha mãe. E nisso tudo eu incluo o senhor também. Você tá louca, filha? Você tá doida? Louca não. Não tô louca não. Não tô louca. Eu quero dizer, pai, que o senhor é da mesma laia da Lúcia. É da mesma laia. Querem ficar juntos agora? Que fiquem. Vocês se merecem. Mas se for essa a sua decisão, pai, eu quero que o senhor risca o meu nome da sua vida agora. Risca, risca. Uma filha aí, risca, risca, por favor, risca aí. Risca aí o meu nome da sua vida, pai. Eu não sei meus irmãos, mas o meu nome você risca. Não me procure mais, pai. Não conte mais comigo para nada. Eu não sei qual vai ser a atitude dos meus irmãos agora, mas a minha é essa, e eu tô sendo clara, pai. Filha, você tá doida? A sua mãe pode ter falado de algum tipo de desconfiança dela pra você. E outra coisa, você sabe que a tua mãe tava doente, filha, e a doença afeta o cérebro. Você sabe que qualquer pessoa, quando fica muito mal, pai, a minha mãe não tinha cérebro atingido, não, pai. Tinha não. Sabe o que foi atingido na minha mãe, pai? A alma dela foi atingida, pai. A alma dela que foi atingida. A dignidade dela foi atingida, ela foi espizinhada, pai. Ela descobriu faz mais de 3 anos. Ela descobriu há muito tempo, pai. Há muito tempo. E ela só ficou com o senhor por causa da casa. Porque ela queria ter a casa. Coitadinha, ela só queria ter a casa. Foi por isso que ela ficou com o senhor, pai. Porque o sonho dela era a casa. Talvez depois, sei lá, se planejava dar um fim no casamento, mas não teve tempo para isso, pai. Meu pai desistiu de argumentos. Eu acabei de falar e saí da sala, da mesa onde estávamos, para o meu quarto. Depois meus irmãos vieram atrás de mim, me consolar e ao mesmo tempo também serem consolados, e mais detalhes da conversa que eu disse que a mamãe havia tido comigo. Não era bem essa história. A história verdadeira vocês conhecem. Mas eu tive que falar assim. Meu pai continuou na sala, depois saiu. Nem o vi quando ele voltou para casa. No dia seguinte, nós não nos falamos mais.
E só sei dizer que depois disso, meu pai nunca mais falou com a Lúcia. Nunca mais. Eu acho que o susto que o meu pai levou com a minha reação fez com que aquele encanto que ele sentisse pela tal da Lúcia se quebrasse totalmente. Meu pai tinha ficado viúvo com apenas 58 anos. Era jovem. E eu achei, sinceramente, que ele nunca mais teria alguém. Mas 3 anos depois, aos 61 anos, ele conheceu uma outra senhora de nome Iracema, também viúva, e estão juntos até hoje. Hoje eu sou casada, tenho minha vida e consigo ter um bom relacionamento com meu pai. Ele me pediu perdão e eu de coração o perdoei. Ele me parece está feliz. Meus irmãos também. A tal de Lúcia é que, graças a Deus, desapareceu de nossas vidas. Nem sei com quem vive, onde está, e nem me interessa saber. Mas isso foi tão decepcionante e triste na minha vida. Isso foi tão decepcionante e triste na minha vida, que eu fiz questão de colocar todos os detalhes da minha história, para pedir para cada ouvinte dessa carta uma opinião. Eu amo os comentários que são apresentados aqui nesse canal. Queria tanto que você comentasse. O que você teria feito se no meu lugar você estivesse? Apenas um tipo de crítica que às vezes é comum eu receber. O pessoal acha que eu demorei demais. Eu tenho uma amiga inseparável. Nós somos amigas até hoje. E eu brinco muito com ela, né? Falar, cuidado, eu fico de olho em você, você sabe. Mas é brincadeira, porque eu sei quem ela é. Ela disse que o escândalo ela teria feito no dia do velório. Ela acha que eu perdi a grande oportunidade da minha vida de acabar com a Lúcia e com meu pai lá, enquanto eles choravam diante do velório. Não sei. Não sei se eu tivesse feito naquele momento, se o efeito teria sido melhor. Ela é que acha. O que você pensa? Manda para cá a tua opinião. Demorei muito, mas é característica minha. Somos todos com um A aqui em casa. Meu irmão, eu tenho Ademir, Arildo. E o meu nome também começa com a letra A. Eu prefiro hoje não divulgar o meu nome. Mas eu gostaria muito que você falasse comigo. Que você me desse a sua sincera opinião em A Verdade de Cada Um. E quero fazer um pedido a mais. Se inscreva no canal. Será tão importante, um gesto simples para você, a inscrição. E tão grandioso para o canal. Significará muitas outras cartas assim, com esse conteúdo, para que o Paulinho possa contar e a gente raciocinar, pensar e opinar. Se inscreva no canal.